Salve, salve, pessoal. Estamos chegando. Maravilha. Boa noite, pessoal. Galera chegando. Show de bola, hein? Alguns estão no vídeo, outros conectaram e foram ver a novela. E assim estamos para mais uma aula online. Que maravilha, hein? Frio hoje, pessoal. Friozinho, hein? Vamos se agasalhar. Ó. Mais alguns instantes até todos os colegas entrarem aqui. Mais 2, 3 minutinhos. E assim a gente vai para mais um encontro aí. Quem é que está aí? Ninguém falou nada? Boa noite. Opa, maravilha. Boa noite. Isso aí, galera. Alguns escrevendo. Hoje eu botei um jaquetão aqui porque tá violento o negócio. Não vamos nos entregar. Mais 2 minutinhos e eu já começo aqui, pessoal. Eu não sei aí, mas aqui tá 8 graus já. Isso aí. Aqui tá 7. 7 tá no celular. Sensação térmica menor. É isso aí. Pouca gente por enquanto, hein? Acho que o pessoal se bandiou aí para... Se tapou, se recolheu. É o frio. É isso aí, Andrés. Opa! Tá saindo um lanche aí em algum lugar, hein? Maravilha. Olha, estamos em poucos hoje, hein? Hoje que a gente vai passar os últimos trabalhos. Temos tantos conteúdos aqui para darmos continuidade. Todo mundo ansioso, né, para produzir. E assim chegamos, então, para mais um encontro, a nossa aula online. É o frio, né? É isso aí, pessoal. Mais um minutinho, 2, a gente já começa aqui, então. 22 participantes, a gente está com uma média de 50, conforme as aulas, 52, 53, né? Ainda tem colegas entrando. Tudo leva um tempo aí nessa plataforma, né? Que a gente precisa, um por um, ir adicionando. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula online. Pelo que consta no nosso cronograma. Vou posicionar a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor, né? Peço que vocês verifiquem aí o microfone de vocês, se está tudo ok, né? Se está tudo certo. E aqui estamos, né? Na nossa 12ª aula no papel, 11ª oficial, porque teve uma aula que não aconteceu, né? Logo que começou a pandemia. Então, é a 12ª no papel, 11ª oficial, sendo 10 online. É uma particularidade que a gente vai lembrar disso, né? E vocês também vão lembrar. Tem alguns colegas do Whats que não estão conseguindo entrar, está me dizendo aqui a Lisiane, vou dar uma olhada. Às vezes leva um tempinho, pessoal. O pessoal tem que entrar, sair e entrando, né? E vamos lá. Só vou dar uma espiada rápida
no celular, porque se eu ficar no WhatsApp aqui, agora sim, ó, agora acho que o pessoal conseguiu. Isto. Ok. Maravilha. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, então, online. Estamos aí no encaminhamento, estamos no grau B. Espero que esteja tudo bem com vocês, de verdade, né? E assim a gente prossegue aí as nossas atividades. Alguns recados rápidos. Vamos ver quem é que está com o microfone aberto. O pessoal está pedindo a senha, né? Lá no grupo já foi colocada a senha também. E aí vocês podem verificar sem problema nenhum, né? Quem estiver no grupo ali. Bem, então, meus amigos, espero que seja realmente tudo bem com todos vocês, né? Alguns colegas já estão perguntando, sabe quando começam as aulas presenciais? Pois o governo liberou as faculdades a voltar. Pois é, Cristiane, essa é uma boa pergunta, né, que todo mundo está se fazendo. Deixa eu te passar aqui para ti, para todos os colegas que estão acompanhando, que existe um cronograma. Tá? Aliás, está dando um grande debate aí, todo o Estado, se essas atividades voltarem presencialmente, como que vai ser. São 5 fases, tá, Cristiane e demais colegas, enquanto eu estou admitindo alguns que ainda estão entrando na página, eu falo uma vez só aqui para todos que estão entrando. Quem está entrando agora aqui na nossa aula, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Deem uma verificada aí no microfone, quem está com o microfone aberto, por gentileza. Esse nosso início geralmente é assim, né? Um pouquinho mais conturbado até a gente se organizar. São 5 fases, né, pessoal? 5 fases de retomada das aulas no plano do governo do Estado. A primeira começou ontem, 1º de junho, volta às aulas remotamente, principalmente na rede pública de ensino, né? Muitas escolas públicas não tinham voltado ainda. A segunda fase é no dia 15. Essa segunda fase é a volta às aulas presenciais para atividades práticas essenciais para a conclusão de curso, pesquisa, estágio curricular obrigatório na graduação, pós-graduação e ensino técnico. É isso que diz aqui a segunda fase. Ou seja, nós temos que aguardar. Em princípio, não vai ter nenhuma mudança para nós, por hora. E a terceira fase, 1º de julho, que seria uma volta gradual presencial. Mas não está certo ainda, no dia 1º de julho. No dia 15, daqui a 2 semanas, o governo do Estado vai fazer uma nova atualização e vai repassar, né, para toda a comunidade escolar do Rio Grande do Sul qual que serão as orientações, né, a serem dadas. Então, por enquanto, seguimos assim. Ok? É o que nos resta, né, pessoal? E aproveitando cada momento aí das nossas atividades, é assim que funciona, né? Inclusive, houve um movimento muito grande aí tem até uma associação de pais que andou fazendo abaixo-assinado no Rio Grande do Sul, diz que não vai levar os filhos para a escola. É uma situação que requer um debate muito grande desde a semana passada, né? Alguns se sentem seguros, outros não se sentem, né? É aquela história, né? Alguns pais são contra levar os seus filhos, inclusive crianças e adolescentes, para a escola porque não se sentem seguros, mas levam os filhos para passear ou para andar de um lado ou andar de outro. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente está lidando com um vírus silencioso. Graças a Deus a situação está começando a normalizar aqui na nossa região, principalmente, né? Então a gente tem realmente que aguardar e continuar se cuidando. É o que nos resta. Meus amigos, o nosso calendário, hoje dia 2, dia 30, no nosso calendário, nós temos a prova. Nós temos a prova que vale 5 pontos. Se não houver nenhuma mudança,
ela vai permanecer no dia 30. E tudo leva a crer que sim. No final da nossa aula hoje, na segunda parte da aula, depois do conteúdo, o professor vai passar 2 trabalhos avaliativos, que são os trabalhos que valem 2 pontos, tá bem? E vou passar os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e vocês vão poder fazer esses trabalhos já a partir de amanhã e vão ter um prazo aí de 2 semanas para a elaboração desses 2 trabalhos. Por quê? Hoje, dia 2, o prazo vai ser até o dia 16. São 14 dias. Até o dia 16, vocês vão poder fazer esses 2 trabalhos e depois a gente vai ter a prova no dia 30. Em princípio, vai ser no dia 30. E aí a gente vai conseguir se organizar e aproveitar realmente as datas. A prova deve ser online, ainda vou me inteirar certinho, talvez vocês tenham feito já algumas provas online em outras disciplinas. Na nossa disciplina nós fizemos apenas trabalhos no grau A e no grau B agora nós temos uma prova pela frente que a tendência é essa, então a prova vai estar disponível no Moodle e vocês vão ter que acessar lá, não vão poder abrir outras janelas, apenas a janela da prova, e responder as questões. Essa é a grande tendência para o dia 30. Por quê? Porque depois do dia 30, nós temos 2 aulas. Mais 2 aulas. Dia 7 de julho e dia 14. Por quê? Porque depois do dia 14, o dia 21 é o grau C, é a chamada recuperação. Então, é muito importante a gente ter 2 aulas depois da nossa prova para nós fazermos aquele balanço de tudo que nós vimos, para nós sanarmos todas as dúvidas, para nós compartilharmos todo o nosso encaminhamento de semestre. Por isso, realmente é muito importante ter essas 2 aulas depois do dia 30. Minha presença. Vamos ver quem é. Deixa eu tirar aqui algum colega agora, sim, estava com o microfone aberto. Entenderam, pessoal? Tudo certo? Depois eu vou passar com mais calma, tá? Mas eu já estou adiantando agora que é isso que deve acontecer, tá? Nós vamos ter 2 trabalhos que o professor vai passar ao final da aula, no nosso próximo vídeo. E vocês vão ter 14 dias para fazer os 2 trabalhos. Depois de entregue os 2 trabalhos, vocês vão ter mais um período aí de 14, 15 dias para continuarem os estudos para a prova, porque quem quiser ir estudando agora pode ir estudando, é todo o conteúdo que nós vimos, Não tem muito mistério. Vocês sabem que a nossa disciplina não é aquela questão de decoreba, existem muitas questões aí de interpretação, Então a gente acredita que vai ser muito tranquilo para vocês, pessoal, para que vocês possam realmente ir bem, que vocês podem ter um desempenho bom na nossa prova grau B, e alguns que não foram tão bem porque não fizeram alguns trabalhos na primeira parte, vão ter que recuperar a nota aí. Eu realmente não gostaria de encontrar ninguém no grau C. Não gostaria. Mas se tiver que ser, a gente vai, Como dizia na época que eu era estudante, na época do ensino médio, na época da escola, muitos colegas brincavam, diziam, olha, eu vou para a recuperação que é para aproveitar o máximo. Mas não é isso que a gente quer, A gente quer que vocês realmente consigam superar sem problema nenhum. Tá bem, meus amigos? Então, foram alguns recados rápidos aqui, nessa nossa primeira janela, enquanto eu estou identificando se tem algum colega aqui. Agora sim, se tinha algum colega com o microfone aberto. Verifiquem sempre aí os microfones, para que nós não tenhamos dificuldade. Quem ainda não respondeu à pesquisa, tem a pesquisa lá no Moodle, que a instituição está pedindo que todos vocês possam responder. E é muito importante que vocês respondam à pesquisa.
para dar o parecer de vocês, né? O que é bom, o que é ruim das aulas online que nós estamos desenvolvendo, né? Sejam das plataformas desenvolvidas, né, que são empregadas para as aulas. A grande maioria dos professores tem utilizado o Zoom, mas não são todos. Há outros colegas que têm utilizado outras plataformas, né? Vocês que fazem outras disciplinas sabem disso. Então, é muito importante que vocês opinem por lá e coloquem o posicionamento de vocês. Se tiver que elogiar, que criticar o professor, né? Nós estamos aqui para isso. Não há nenhum problema. Ok? Beleza? Pura? Então tá, pessoal. Vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Já vou abrir a nossa tela aqui. Porque hoje nós vamos começar o tópico 5 da nossa disciplina. Hoje não tem convidado, né? Vocês se acostumaram aí nas últimas 2 aulas com convidado, com participações especiais, né? E hoje não. Hoje a gente vai direto no conteúdo. Muito bem. Então, hoje a gente vai entrar no tópico 5. São 6 tópicos, a nossa disciplina são 6. Né? Nós vamos começar o 5º tópico hoje, ok? Que chama-se Os níveis de leitura e a interpretação. A intelecção e compreensão e também compreensão e interpretação. Algumas questões de interpretação que a gente já vem trabalhando, algumas informações importantes para vocês ficarem atentos aí quando forem realizar alguma produção textual. É o que a gente vai ver no nosso conteúdo de hoje. Tá legal? Se alguém tiver alguma pergunta, depois pode interromper, sem problema nenhum. Combinado? Então, deixa eu abrir aqui o slide. Vou compartilhar minha tela com vocês. Que é o nosso conteúdo de hoje. Vamos ver se ele abre aqui. Né? Às vezes é um pouquinho mais demorado, mas nós chegaremos lá. Agora sim, vamos ver. Ok, vamos ver se vai abrir aí. Vamos ver aqui o seguinte, pessoal. Se está abrindo ou se não está abrindo. Vocês têm que me dar o ok aí. Tá todo mundo vendo aí, galera? Sim. Sim, professor. Obrigado. Sim. Obrigado pelo retorno. E assim a gente vai se ajudando, né? Na chamada solidariedade. Sala de aula estendida, né? Todo mundo ajudando. Vocês nos ajudando o professor e o professor passando material para vocês aí. Legal, pessoal. Então aí está, né? Nosso conteúdo de hoje, os níveis de leitura e a interpretação. Tudo isso está dentro do processo de comunicação, que é o que a gente vem estudando desde as nossas primeiras atividades, certo? Aí vocês verem uma foto aí, né? Da menina com uma pilha de livros, né? E eu imagino que ela já tenha lido vários desses livros, porque ela está com um semblante um pouquinho cansada, mas um semblante de concentrada, né? De uma pessoa realmente que está interessada. Isso é muito legal. Né? Maravilha. Dei uma verificada aí se tem alguém com o microfone. Deixa eu botar no mudo aqui mais 2 microfones de vocês. Às vezes entra automaticamente, né? Beleza, galera. Vamos passar aqui para o próximo slide, então. Então, os níveis de leitura e interpretação. Tudo tem um porquê, uma justificativa. Algumas situações que nós já falamos em aulas passadas, que eu reitero a vocês, e é sempre bom a gente refrescar a memória, e é sempre bom a gente tratar do que realmente nos interessa. Né? Motivos para ler, até nós chegarmos na questão da interpretação. Né? Aprendizado, melhora da escrita, do vocabulário, da linguagem, exercício para o cérebro, conhecimento, inteligência, aumento da expectativa de vida. Podem achar que é bobagem isso, mas não é, viu, pessoal? Muita gente aí que já tem vários anos de vida mantém o hábito de leitura porque está ali, né? Tá com o seu cérebro funcionando. Possibilidade de interagir com outras pessoas, entre outros motivos.
Estratégias de leitura. Eu quero entrar um pouquinho mais com vocês hoje, porque não existe uma regra exata. Cada um de vocês tem a maneira que vocês entendem ser a melhor, a mais adequada. Não é algo simples de definir qual a estratégia utilizar. Lembrem que o enunciado do nosso conteúdo hoje, ele se chama os níveis de leitura e a interpretação. Então, até nós chegarmos nos níveis de leitura, a gente está fazendo uma introdução aqui. O professor está fazendo uma introdução para falar a vocês o que é exatamente esses níveis de leitura. Tem aquela leitura mais simples e tem aquela leitura mais aprofundada. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Não é algo simples definir qual estratégia utilizar. Alguns preferem ler no parque, outros no quarto, em casa, na rua, no shopping, na praia, em locais que considerem como o ambiente ideal. Mas alguns estudiosos detectaram importantes passos na leitura. Estabelecimento de objetivos, antecipação, seleção, a leitura interpretativa e também a avaliação de conhecimentos prévios. A gente vai falar mais sobre isso dentro das estratégias. Vamos começar aqui, pessoal, com o estabelecimento de objetivos. Isso aqui é muito interessante. Sabe aquela leitura obrigatória, né? Que às vezes o professor dá para o aluno. Eu já tive isso na minha época de estudante e vocês já vivenciaram situações do tipo, né? Olha, tem que ler determinado texto, tem que ler determinada situação, e às vezes vocês não querem ler aquilo ali, mas tem que ler, né? O professor pediu, né? A instituição pediu. Isso acontece, né? E tudo tem um motivo. Mas ao ler, nós temos um interesse próprio. Né? Se pressupõe que não é porque alguém nos obriga a ler, é porque nós temos o interesse. Naturalmente, existem situações e responsabilidades na vida estudantil e também na vida profissional que nos obrigam a ler textos que talvez nós não os leríamos. E se eu tenho um objetivo, vejam o enunciado que está ali em cima, ali, ó, estabelecimento de objetivos. Se eu tenho um objetivo, eu espero um resultado. Tudo na nossa vida é assim. E se eu atinjo um resultado, se pressupõe que eu tenha aprendido. Se eu aprendi, eu movimentei o meu intelecto, a minha intelectualidade, eu posso ter aliviado o meu estresse, eu adquiri conhecimento. Então, por que ler? Porque eu tenho um objetivo, é o primeiro passo. Estabelecimento de objetivos. Ok? Não esqueçam disso. Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, fiquem à vontade depois, tá? Mas a gente vai passando com calma, vocês vão verificando aqui. Então, estabelecimento de objetivos é o primeiro. Enquanto eu vou passando os slides, às vezes tem colegas que ainda vão entrando na nossa sala. Tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Então, antecipação. Também conhecida como formalização de hipóteses. Uma das mais importantes. Eu utilizo a palavra ali para vocês, o detetive. O que é isso, né? Eu procuro pistas. Isso aqui não é para o conteúdo agora, isso aqui é para a vida. Eu sempre digo para vocês, pessoal, a gente está tentando trazer, o professor está buscando situações que vocês vão utilizar no cotidiano. Eu peço desculpas se vocês acharem que eu sou repetitivo. Mas isso não é para disciplina, isso é para a continuidade da vida de vocês. Então, o que é antecipação? O que é antecipação? Eu tenho um objetivo, vocês viram o primeiro lá, né? Antecipação de objetivo. Eu cheguei estipulei um objetivo, estabeleci um objetivo. Agora eu cheguei na antecipação. Autoria. Antecipando o nome da pessoa ou entidade que assina um texto, eu posso
antecipar qual é o tema. E aqui eu coloquei alguns nomes que vocês conhecem. O Felipe Massa, foi corredor de Fórmula 1. O Drauzio Varela, médico, e que participa na televisão com intervenções especiais do programa Fantástico, entre outras atividades. O prefeito de uma cidade, um governador. Mas o que é isso, professor? Antecipei, eu sou detetive. Se eu encontrei uma obra do Drauzio Varela, é praticamente certo que ele vai escrever alguma coisa sobre saúde, né? Se eu encontrei um texto de um governador, do prefeito de uma cidade, tudo leva a crer que ele vai escrever sobre algum aspecto social, sobre algum aspecto político. O Felipe Massa deve escrever sobre Fórmula 1. É aquilo que eu digo. Eu não vou escrever sobre medicina porque eu não conheço medicina, né? Mas nada é impossível, né? Daqui a pouco o Drauzio Varela resolve escrever um texto de humor, um texto de comédia. Não é uma regra exata. Mas se eu me antecipei, né, vejam ali o termo autoria, né, eu vi quem é o autor, isso já vai me levar a um caminho para a minha leitura. Aí nós temos também imagens, elementos gráficos que podem apenas ter o objetivo de ilustrar algo ou, de fato, complementar o que está no texto. Isso é uma coisa que todos vocês já sabem, né? Mas que às vezes é importante eu falar para vocês, por quê? Porque o que é a imagem? O que é o elemento gráfico? É o que pode me chamar a atenção. A capa de um livro. Se a imagem, se a capa não me chama a atenção, daqui a pouco eu não posso não ter o interesse do livro. Então eu estou me antecipando, eu sou o detetive, eu estou detectando o que eu vou buscar. Data e lugar. Que motivo eu iria procurar obras de muitos anos atrás? Qual é o motivo? Sabe aquele livro com a página amarela? Aquele livro que talvez a gente encontre numa biblioteca pública, num acervo? Que motivo teria eu para ir atrás, né? Ou vocês, pessoal? Uma pesquisa, alguma atividade, mas tem que ter uma razão para isso. Linguagem, esfera de circulação, né, que nós já vimos. Onde está publicado? Um livro, um jornal, uma revista, um título. Atrai ou não atrai? Ah, professor, mas o que tu está falando aí é uma coisa óbvia, todo mundo já sabe. Nós estamos falando sobre níveis de leitura. E nós começamos ali com o estabelecimento de objetivos. E agora estamos falando da antecipação. E se vocês se anteciparem, se vocês forem detetive, olha, um radar, o que eu vou buscar? O que me interessa? Quem é o autor? É muito mais fácil, né, para o segundo passo. O primeiro é eu estabelecer o objetivo. O segundo passo é a antecipação. E aqui o professor contextualizou para vocês algumas situações que podem colaborar com a leitura de vocês. O que mais que nós temos? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Muito bem. Eu consegui me antecipar. Eu sou detetive. Estou atento o tempo todo. Tem uma imagem aqui, né, que eu havia falado para vocês do exemplo do Dr. Drauzio Varela. Eu posso trabalhar com a hipótese de que o Dr. Drauzio Varela vai fazer um texto técnico e científico, um texto médico. Mas, e se ele escrever um texto bem-humorado, que foi o que eu disse? Olha a foto dele aí rindo aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o Drauzio aí, rindo, né? É difícil. Claro que ele vai fazer e vai dar o sorriso dele, né? Mas como ele tem uma postura séria, né, falando sobre saúde,
não é sempre que a gente vai ver essa postura dele aqui com esse tipo de expressão, né, pessoal? Então, lembrem, me antecipei lá no início, estabeleci o objetivo, a antecipação, eu sou o detetive. E se eu sou o leitor e eu estou me antecipando, o cuidado é fundamental. A interpretação do texto, ela é muito importante. Vocês lembram da ambiguidade, né? Não se atirar de cara, não ir direto, não ter uma interpretação já de imediato. É aquela história, eu li e, se for necessário, eu vou reler. Estamos continuando a falar de níveis de leitura. Muito bem. A seleção, não é a seleção brasileira, está ligada ao meu objetivo como leitor, correto? Então, antecipação, né, estabelecimento de objetivo, antecipação, e agora chegamos à seleção. A seleção consta em separar no texto os trechos que mais interessam daqueles que podem receber menos atenção ou mesmo ser pulados. Esse pulados é entre aspas, né? Quem de vocês nunca pegou um texto, digamos assim, mais longo e aí eu vou pular para outro parágrafo? Claro que não é recomendável, mas às vezes vocês podem entender que, prosseguindo a história, prosseguindo o raciocínio de vocês, eu vou pular direto para outro segmento. Tudo depende da circunstância, né? É uma pesquisa, né? Qual que é o meu objetivo na leitura? Lembrem o objetivo. Então eu tenho a leitura seletiva, que busca identificar o tema do texto de forma geral. Assim, o leitor pode comprovar se o texto possui ou não as informações que ele necessita. E nós temos também a leitura analítica, que é a análise minuciosa do texto, com palavras-chave, com resumos, pontos relevantes, a organização das ideias. Só que são situações que vão ser empregadas em leituras agora, amanhã, depois de amanhã, dentro do contexto de vocês. Estamos falando do processo de comunicação, estamos falando de leitura. Se eu estou lendo, eu estou aperfeiçoando meu conhecimento. Se eu estou aperfeiçoando meu conhecimento, eu tenho mais capacidade de argumentação. E aí eu tenho o quê? A leitura seletiva e a leitura analítica. Não esqueçam disso. Seletiva, o nome já diz, né? É justamente uma situação mais geral. E nós temos o diálogo. Eu pulei para o último ponto ali. Nós temos a leitura analítica, que é a análise mais minuciosa do texto. Então, trata-se do diálogo entre os conhecimentos do autor e do leitor. Eu cheguei na seleção e quando eu estou nesta etapa, muitas vezes dá a impressão que nós, quando estamos diante de um texto ou de uma obra, nós estamos até conversando com o leitor, com o autor. Eu sou o leitor e eu estou conversando com o autor. Eu segui todas as etapas, isso está me auxiliando no processo, né, que é o meu processo de leitura, que eu comecei lá, com um objetivo e assim por diante. Perfeito? Muito bem. Vamos adiante. Quem é que está com o microfone aberto aí? Já fechei aqui mais um. Vamos para a próxima. Enquanto nós temos os nossos últimos 5 minutos, nesta janela. Depois o professor vai fechar a janela e nós voltaremos. A ideia é voltar neste mesmo link. Falamos aqui da leitura seletiva, da leitura analítica, dentro da seleção. Vocês conseguem perceber que são alguns pontos um pouquinho mais teóricos, mas que nós estamos puxando para dentro do processo de comunicação. A leitura interpretativa, também o nome já diz,
a identificação das ideias subentendidas e relações intertextuais, ou seja, relações estabelecidas com outros textos. Isso pode acontecer. Se o leitor interpretou, ele tem uma participação intelectual ativa. Ele conseguiu uma visão mais ampla do que constava no texto. Nós temos uma prova, pessoal, no dia 30, nós temos uma prova. E tudo leva a crer que tenhamos questões de interpretação em nossa prova. Por quê? Para que vocês possam ter uma participação intelectual ativa, conforme está escrito aqui. Né? Pode ser que uma ou outra questão seja aquela questão que já de cara traga uma resposta, mas outras, a necessidade da interpretação. E se o leitor interpretou, se vocês interpretaram, vocês estão tendo uma visão mais ampla, não fica aquela visão reta. Isso só ajuda sobre aquele assunto, sobre o que eu já disse aqui, a questão da argumentação e a questão do intelecto. Se na seleção, que foi a etapa anterior, eu grifei os pontos mais importantes do meu texto, isto pode me levar a uma melhor interpretação. Certo? Como foi dito, não é uma regra exata, mas há uma série de caminhos que podem ser seguidos e que podem trazer realmente uma luz, podem trazer uma trajetória, uma estrada que vocês sigam para melhor superar a questão de um texto pela frente. Ah, chegou o texto, e agora o que eu vou fazer? Não, calma. Vamos dar uma lida no texto, reler, precisar a gente vai grifar. Né? Estamos falando das etapas, os níveis de leitura. Lembrem disso, pessoal, lembrem disso. Ok? Muito bem. Faltam 2 minutos, vou falar mais 1 minuto. Depois, o professor vai salvar esse vídeo. Isto leva um tempinho. E nós voltaremos neste mesmo link, para dar prosseguimento a esse conteúdo na nossa aula online de hoje. Legal? E depois, se der tempo no mesmo link, nós vamos, né, eu estarei passando para vocês os 2 trabalhos avaliativos que vocês farão no nosso grau B. Cada trabalho vale 2 pontos. Ok? Muito bem, pessoal. Então, lembrem, vai terminar aqui, o professor vai salvar e a gente vai voltar no mesmo link. Leitura interpretativa. Estamos tratando aqui sobre níveis de leitura e a questão da interpretação, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que requer atenção. Requer a nossa atenção, sim. Nós temos que ficar atentos, para evitar qualquer tipo de surpresa quando nós temos um texto. E aqui o professor está dando um caminho, né, para facilitar a vida de vocês. Como eu disse, não agora, para a vida de vocês, para qualquer outro tipo de texto. Dentro do nosso conteúdo chamado Níveis de Leitura. Beleza? Muito bem. Pessoal, alguém está entrando agora na nossa janela, né? Justamente a hora que está terminando os nossos 40 minutos aqui iniciais. Eu sempre agradeço a paciência de vocês, porque esse é um empecilho que nós temos, mas a gente vai superando. Vai terminar aqui o tempo. Terminando, o professor salva e nós voltamos na